ela vai ser bem introdutória. Quando eu digo introdutória, eu não quero dizer a introdução tradicional ao direito, que conta a história do direito, de em que civilização ele foi criada, a evolução da, da idade, da época em que o direito médico foi criado. Todo mundo que estuda o direito médico ou já teve essas aulas na pós-graduação, no curso que escolheu fazer, ou consegue acesso a essa informação brevemente nos livros, que é bem repetitivo, inclusive. Se você comprar qualquer livro de qualquer tema do direito médico, vai ter a parte histórica lá. Então, quando eu falo de introdução aqui à responsabilidade civil médica, eu falo precisamente de começar a compreensão da responsabilidade civil. Eu pesquisei bastante, como eu disse, eu já sou professora na área do direito médico, e os manuais mais enxutos, né, nós não temos tratados do direito médico, até por ser uma área ainda pouco explorada, com poucos profissionais de uma referência doutrinária muito grande. E quando se fala na responsabilização civil, nós vamos direto à discussão da culpa médica, aqueles debates que todo mundo já está acostumado, embora não necessariamente já conheça todas as peculiaridades por inexperiência ou por ainda estar no caminho do estudo, mas fica uma lacuna grande aí sobre a origem desse raciocínio. E o meu intuito é criar com vocês o raciocínio, para que a gente possa ouvir o caso, ver um caso e achar mais ou menos óbvio o nosso raciocínio. Fazer aquele raciocínio global, sabe? Que quando a gente acaba os 4 períodos de direito constitucional e aí as outras matérias fazem sentido, a gente fala, cara, é isso. Agora eu consigo compreender os raciocínios anexos, porque eu entendi a raiz do direito de forma global. É isso que eu quero que vocês tenham, que vocês ganhem. Eu quero que todos atinjam esse patamar de considerar mais óbvio ligar o caso à argumentação, à possibilidade jurídica ou não. Eu vou compartilhar aqui a tela com com vocês, mas tá ótimo. A parte introdutória, que eu julgo muito importante nesse início do raciocínio que deve se tornar lógico no direito médico. Quando surge, pode ser um paciente, pode ser um médico, não faz diferença. Então, serviria também para o direito à saúde, nesse caso. A primeira pergunta que a gente deve fazer é: como começou a relação entre o paciente e o médico? Não é, a princípio, óbvio isso. Existem, e vocês vão ver aqui, várias formas de iniciar a relação médico-paciente que implicam interpretações completamente diferentes e que vão trazer as peculiaridades do direito médico mais para frente. Mas que, se a gente não entender o básico lá do direito civil sobre as possibilidades das relações, a gente fica na dúvida sobre por onde começar, onde pesquisar a argumentação, o que perguntar para o cliente na reunião, que documentos, que provas solicitar do cliente para fundamentar a petição inicial, para fazer um relatório, uma análise de viabilidade processual, ética, para contestar, para replicar depois a contestação da outra parte, ou também para contestar ali uma petição inicial ajuizada por um paciente. Eu vou ter que diminuir aqui, porque não foi para o lado que eu queria. Só um minutinho. Então, nós temos aqui 3 modalidades que eu considero importantes a gente ter em mente sempre.
As três relações que o médico e o paciente podem estabelecer são a relação contratual, o contrato em que o paciente buscou o médico. Ele vai até o médico, eu coloquei aí para vocês o contrato obstétrico de cesariana. Eu vou especificar depois o porquê de cesariana e vocês vão conseguir compreender melhor. Mas vamos entender primeiro essa base, né? A relação contratual nos manuais do direito civil estabelecem que o contrato é um negócio jurídico bilateral, é um acordo de vontades, vontades essas às quais as partes se obrigam. É claro que traz responsabilidades, mas antes da responsabilidade, eles trazem as obrigações ajustadas entre eles. E a relação contratual, ela é espontânea. Existem lá os critérios de capacidade, incapacidade, nulidade. Não é o nosso tópico hoje, porque vocês já aprenderam isso na faculdade. Eu até sugiro que leiam depois, não precisa ler com tanta profundidade, mas leiam novamente sobre essa parte mais básica do direito civil para rememorar mesmo o que cada obrigação traz de possibilidade para que chegue à relação contratual, né? O contrato ele é um negócio jurídico que tem como cerne a obrigação ajustada entre as partes. Essa é a relação contratual. É o encontro espontâneo entre médico e paciente que vão acordar livremente sobre o que um espera do outro, o que um tem a oferecer para o outro. A outra relação que há entre o médico e o paciente, a outra possibilidade, é uma relação extracontratual. A relação extracontratual, ela ocorre quando você não foi espontaneamente ao encontro daquele médico específico. Há também ali uma relação tácita de contrato, né? Que eu vou explicar também isso, que existem duas análises do contrato tácito. Nesse caso aqui, ele é tácito porque você tem um intermediador dessa relação contratual, mas você não elegeu o profissional que atua para você. Então, por exemplo, quando eu vou numa emergência médica, eu vou ser atendida pelo médico que está de plantão. Eu escolhi ir até a emergência. Eu tenho uma expectativa do atendimento que eu vou receber, do tratamento que eu vou receber, mas eu não elejo a obrigação que aquele médico vai aderir. Assim como o médico, ele se obriga junto ao hospital. Ele não se obriga com você diretamente. Então, de onde vem a obrigação que pode trazer uma responsabilização da própria natureza profissional? Mas fato é que nessa relação, numa relação emergencial, por exemplo, você não elegeu a outra parte do seu contrato. E é por isso que nós vamos ver na outra aula que a gente vai falar de culpa especificamente, que é por isso que os hospitais e clínicas, eles são os principais responsáveis pelas condutas dos seus contratados, né? Porque quando você foi buscar um serviço, o seu contrato não foi com o profissional, foi com a prestação de serviço oferecida pelo hospital. Isso aqui também diz respeito ao atendimento público, que é uma relação extracontratual, porque é regida pela administração pública, né, pela teoria do risco administrativo, então uma outra, esqueci a expressão específica, está enquadrada na relação extracontratual, assim como a emergência, onde você não tem a total autonomia, liberdade de com quem você contrata, mas é sui generis, né? Porque é uma relação do Estado. E eu compreendo também a relação por contrato de adesão, que é o caso do plano de saúde.
No contrato de plano de saúde, por que seria uma relação um pouco diferente? Porque você assina o contrato, você lê as cláusulas e você adere ou não. Mas a verdade é que, como nós sabemos e todo o ordenamento jurídico compreende pacificamente, o contrato de adesão você não tem liberdade de ajuste de cláusula. Você só aceita aquele formato, aquele modelo que está lá. E por que que é uma outra relação? Apesar de ser contratual, também é uma outra relação. Porque, apesar de você espontaneamente ir lá e até poder selecionar o seu profissional, você tem uma restrição em relação aos profissionais e você pode incorrer em relações mistas. Por exemplo, o contrato de disponibilidade obstétrica. Então, dentro de um universo menor de profissionais, eu elegi um. E dentro dessa relação, nem sempre eu vou ter o respaldo total da minha necessidade. Então, para que eu exerça toda a minha liberdade, muitas vezes eu preciso fazer um outro contrato particular, apesar de eu ter esse contrato de adesão. É o caso também do serviço do anestesista, que a gente paga por fora e tem um contrato por fora. Se vocês buscarem, normalmente na doutrina, não há essa separação em relação à modalidade contratual, né? Separam por extracontratual e contratual. E tá tudo certo, né? Mas eu gosto de separar porque isso faz toda a diferença no nosso raciocínio lógico. Quando a gente pensa, por exemplo, que o hospital, apesar de ser o responsável processual, ter a capacidade processual para figurar no polo passivo, a não ser que seja hospital público, que aí é outra história, o médico pode figurar junto se ele cometeu um determinado erro. Assim, o plano de saúde, ele vai ter uma outra responsabilidade. Muitas vezes a responsabilização ali vai ser só objetiva, independentemente da conduta do médico. Tá meio confuso, mas vai fazer sentido, né? Eu vou trazer na aula de culpa isso com detalhes e vou trazer as decisões, né? Hoje nós temos decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que retirou o hospital da análise de culpa total, da análise de responsabilidade. Embora ele não tenha sido excluído do processo, não tenha sido extinto ao longo do processo em relação a ele, o único condenado foi o médico, diferentemente do que a gente está mais acostumado, que o médico, que o hospital seja condenado e ou divide uma menor parte com o médico ou o hospital só tem o direito de regresso sobre o médico, né? É um entendimento que tem se aproximado muito do entendimento dos Estados Unidos, que normalmente tem essa divisão e que o profissional, na verdade, acaba sendo condenado em valores maiores e responsabilizado de forma maior do que o próprio hospital, dependendo da conduta dele, né? Claro, tem que provar a culpa. Então é por isso que eu coloco dessa forma para facilitar esse raciocínio. Porque o contrato de adesão, a gente já vai direto ao raciocínio de que a liberdade é restrita e ele pode ter outros contratos dentro de um serviço, de um contrato. E aí, com essa separação, a gente consegue visualizar. Eu devo processar aqui quem? Por exemplo, o contrato de disponibilidade obstétrica. Eu paguei a disponibilidade obstétrica à minha obstetra. Eu fiz um contrato específico em relação a ela. Faz sentido eu processar o plano ou faz sentido eu processar a médica? Qualquer dúvida podem falar, tá, pessoal? Não era aqui. Aí, vamos voltar lá para cima.
Peraí, gente, eu tô levando um baile aqui do site, que fica tudo apagadinho. Aqui nós estamos falando das obrigações, então é importante que a gente fale aqui da construção do contrato, né? A responsabilidade civil, como eu estava falando, ela decorre do contrato, né? E o contrato médico, ele é um contrato de prestação de serviço, já há algum tempo entendido como uma prestação de serviço consumerista, né? O médico, ele é o fornecedor e o paciente, ele é o consumidor. Isso é muito importante para a questão probatória, para a forma como vai ser conduzido o processo, muitas vezes. Mas na prática, há peculiaridades muito específicas do direito médico, né? Eu não gosto do nome de contrato de prestação de serviço. Eu prefiro o contrato de tratamento em relação ao médico, mas no Brasil a gente ainda não adota o conceito do contrato de tratamento, nem a nomenclatura, mas principalmente o entendimento de que a prestação de serviço médica, ela é de fato um tratamento, né? O médico, ele, em regra, e é o entendimento dos conselhos e dos médicos, e faz bastante sentido, ele não se obriga ao resultado, porque ele não tem como prever o desfecho de uma doença, como o organismo vai reagir, o tratamento específico, que muitas vezes tem reações desproporcionais, novas reações, embora a maioria não seja nova, pode acontecer. Descompensação do paciente. Então, há muitos desdobramentos possíveis que fazem com que o contrato médico ele não se enquadre exatamente no enquadramento jurídico que nós temos hoje. Mas é o entendimento, é o que nós temos e nós precisamos estar atentos a isso. Quem atua como profissional médico não pode deixar de ter muito cuidado com a conscientização em relação ao contrato, em ter contrato, em um médico fazer o contrato e também em relação à forma como esse contrato é feito. Por quê? Porque o contrato, ele gera lei entre as partes. Então, a partir do momento que eu tenho um contrato dizendo as minhas obrigações e as suas obrigações, basta o descumprimento contratual para eu ter a responsabilidade. Ah, então isso significa que não ter contrato seria melhor. Isso é uma pergunta que eu já recebi, inclusive de médico. Se o contrato, o mero descumprimento de uma cláusula contratual me traz esse risco, né? Não é nem entre aspas, não, porque o contrato ele é um negócio jurídico, né? E todo negócio tem risco. Então seria melhor não ter contrato. A verdade é que se você tem um contrato ruim, você está correto. Seria melhor não ter contrato. Mas se você tiver um bom contrato, aí essa lei gerada entre as partes traz muito mais segurança ao profissional. Também ao paciente, mas o paciente ele é visto de forma hipossuficiente a maioria das vezes, a não ser que o comportamento dele dê causa uma consequência negativa. Então, é, dentro do razoável, da razoabilidade do direito, o contrato ele existir ou não, não traz maior desvantagem ao paciente, a não ser na parte estética, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas nos contratos de tratamento, o paciente ele precisa se resguardar mais em relação ao texto das obrigações, das expectativas geradas nele, para que não tenha um esquecimento e uma quebra de expectativa. Mas a gente sabe que até a quebra de expectativa ela pode ser provada num processo e o ônus da prova pode ser invertido, principalmente quando o entendimento é da incidência do Código de Defesa do Consumidor. Mas em relação ao profissional, você poder editar a sua lei dentro de um contrato, você legislar
conforme a sua forma de trabalho, é o único caminho possível de uma segurança, uma maior segurança e uma, entre aspas, e aí sim, entre aspas, uma menor responsabilização médica. E não é exatamente por afastar a responsabilidade do profissional, porque isso realmente é num erro grotesco, numa omissão, numa negligência, não vai acontecer. Mas para que você não discuta um erro sem um erro técnico, né? Para que você não brigue, seja condenado e descredibilizado por um erro de comunicação, que é uma grande questão na relação médico-paciente, que a comunicação em si, né, de todo o atendimento, mas a comunicação sobre as obrigações entre as partes. Eu botei o conceito aqui de contrato, que é um negócio jurídico bilateral, sempre, claro, ou, né, com várias partes, mas em relação ao médico e paciente, costuma ser bilateral, e é um fator humano gerador de obrigação. Obrigação para a parte do médico e obrigação para o paciente. E nesse ponto aqui eu reforço mais uma vez. Para o médico é ainda mais importante ter um contrato, porque a obrigação dele está muito bem delimitada e a obrigação do paciente também. Então, quando você tem um instrumento que desenha a obrigação do paciente, nem ele nem o juiz podem afastar por dizerem que ele não tinha como saber, que ele não sabia de todas as informações. Nós temos o termo de consentimento também, mas o termo de consentimento, ele diz especificamente sobre o tratamento escolhido e não sobre todo o atendimento médico. Então, o contrato é sempre muito importante. E a nossa interpretação sobre o contrato tem que estar sempre muito atualizada. Nós precisamos aparar as arestas da elaboração do contrato dos nossos clientes. Porque se você se obriga a uma coisa que você não é capaz de fazer, ou se você deixa de colocar uma obrigação da outra parte, quem responde majoritariamente vai ser o médico pela falha na comunicação. Aqui falando do direito civil, né? Aprofundando um pouquinho a questão da obrigação. O contrato médico, ele é sempre, ele traz uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer. Isso também entra na nossa lógica de toda a parte conceitual, introdutória do direito médico, né? A gente pode sempre relacionar com os princípios da bioética. Se o médico tem o dever de causar o bem e não causar o mal, dentro de um contrato, ele só pode se obrigar a trazer uma melhoria ou tentativa de melhoria àquela pessoa e nunca se obrigar a fazer o mal, porque o contrato dele vai ser nulo e, obviamente, ele vai responder pelos danos causados automaticamente, que é o que acontece quando o médico não tem contrato. Quando a gente vai lá para aquela parte que eu falei sobre as relações extracontratuais. Voltando aqui. Quando a gente vai para a relação extracontratual, não há um contrato direto entre as partes. Então, elas não estabelecem as obrigações de cada uma, embora haja orientação ao paciente sobre determinado tratamento, e pela natureza da formação médica, da profissão médica, ele está obrigado a fazer o que deve ser feito ali dentro da especialidade que ele anuncia, dentro do serviço que ele oferece. Mas em relação à existência do contrato, a questão de prova e a questão de se resguardar, a gente dá um salto aqui de volta para essa relação extracontratual. Porque esses princípios, eles existem independentemente de um instrumento que regulamente ele, né? Os princípios médicos, a ética médica, o princípio bioético, ele
é obrigatório na formação, independentemente de estar regulamentado. Mas se eu não faço um contrato, eu não tenho como fugir das melhores práticas, ainda que o paciente tenha concordado, principalmente se eu não tiver um bom termo de consentimento, se eu não tiver feito um bom prontuário, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou usando muito o exemplo obstétrico, não só porque os obstetras são extremamente processados, mas porque nós temos muitas possibilidades contratuais e documentais, e fica mais fácil para vocês conseguirem compreender. Então, por exemplo, eu vou ao meu obstetra. E o meu obstetra faz um contrato comigo. Eu não quero parto normal de jeito nenhum. Eu falo para ele: olha, eu quero fazer cesariana. Fim. Nós sabemos que a cesariana não é a via de nascimento mais adequada. Não é a primeira indicação, não seria o tratamento padrão ouro para um parto. Né? O parto normal, ele é totalmente incentivado pela OMS, pelo Ministério da Saúde. Ele é muito menos arriscado para a mulher. A mulher perde metade do sangue que perde numa cesariana, e não é uma perda de sangue provocada, é somente a natural, que acontece gradativamente com o trabalho de parto. A cesariana traz maiores riscos para o bebê, traz potenciais complicações respiratórias para o bebê, principalmente se ela é feita sem entrar em trabalho de parto espontaneamente. Então, a cesariana não é, nunca deve ser a primeira opção para o médico. Assim como qualquer outro tipo de tratamento, a gente sempre vai esperar que o médico ofereça o melhor custo-benefício, o menos gravoso e o mais eficaz. Mas eu não quero fazer parto normal de jeito nenhum. Eu quero fazer só cesariana. Então eu vou ao consultório do meu obstetra e eu falo: olha, já estou avisando que eu quero fazer cesariana agendada. Então nós vamos fazer o contrato, vamos fazer a cesariana agendada. Eu agendei minha cesariana, fiz a cesariana, o bebê nasceu. Eu vou posteriormente ao juiz e falo: olha, eu quero processar o médico porque ele fez uma cesariana em mim e na verdade a melhor via de nascimento é o parto normal. A não ser que o juiz esteja muito louco, isso não vai nunca haver uma condenação do médico. Eu estive no consultório, eu fui informada, eu elegi a minha via de nascimento, nós nos obrigamos a fazer esse tipo de parto. Eu, médico, me obriguei a agendar, te receber no dia, usar toda a minha técnica para que você faça a sua cesariana. E ainda que tenha uma complicação esperada naquela cesariana, dentro da perícia médica, dentro da técnica correta, não há nada o que fazer em relação a uma responsabilização desse médico. Foi feito exatamente o que cada um se obrigou. Agora, indo para uma relação extracontratual. Eu quero fazer cesariana. De qualquer jeito, eu tenho pavor do parto normal. Eu chego numa emergência médica. Eu não conversei, não fiz pré-natal com aquele médico, eu não tenho um contrato específico com aquele médico. Eu tenho como obrigar aquele médico a fazer ali a minha cesariana? Eu estou chegando em trabalho de parto, tá? Nesse caso. Porque a pessoa também não pode chegar lá na emergência e falar: olha, arranca o meu bebê. Eu quero uma cesariana agendada e na minha agenda é hoje, eu vim aqui na emergência, porque ela não está numa situação de emergência. Então, obrigatoriamente, ela está em trabalho de parto. Pode acontecer do médico ter tempo e conversar e falar: olha, tem certeza que você quer cesariana? Trazer todas as informações, coletar o termo de consentimento para fazer a cesariana e estar tudo ok ali na relação entre eles? Pode. Agora, essa mulher chega lá, em trabalho de parto, e fala: eu quero fazer cesariana, quero fazer cesariana, quero fazer cesariana. Todas as recomendações protocolares hospitalares de todos os órgãos de saúde determinam que, se a mulher for de baixo risco, não tiver nenhuma indicação de cesariana, o parto tem que ser normal. Essa mulher tem uma complicação. Ela entra na justiça e fala: olha, eu passei por uma histerectomia
sem haver erro, tá? Eu passei por uma esterectomia porque o médico fez cesariana em mim. Eu cheguei em trabalho de parto, e ele fez uma cesariana. Tem o termo de consentimento lá. E aí o médico fala, mas eu tô aqui com termo de consentimento. E a mulher fala assim, mas eu tava com muita dor. Eu, desesperada, topei fazer a cesariana, porque achava que não fosse aguentar, achava que não fosse dar conta de fazer um parto normal, eu estava com medo, mas não era a medida mais gravosa, e agora eu estou com essa consequência negativa por causa do médico que fez um procedimento mais invasivo, mais arriscado que deveria, contrariando todos os protocolos de saúde do hospital. O que vocês acham que o juiz pode decidir? Alguém quer dar um palpite? Ou tá muito cedo? Ainda tá todo mundo fazendo o upload da alma. Bom, aqui eu vou restringir o caso, tá? Claro que num processo real, nós temos testemunhas, nós temos os outros profissionais que podem estar na sala e falar que aquela mulher pediu, insistiu, que o médico tentou outras alternativas, por exemplo, oferecer uma analgesia para que melhorasse a dor dessa mulher e ela conseguisse ter mais lucidez para tomar essa decisão. Mas a verdade é que o juiz não tem como saber se a mulher ela foi obrigada a assinar aquele termo porque estava sentindo muita dor, porque estava numa situação de desespero, fora o fato de que o termo de consentimento normalmente ele precisa ser prévio e ele pode decidir da forma como ele vê o mundo, né? Como a forma como ele entende. Eu, por exemplo, que sou já tive filho, parto normal, estudei muito sobre parto, eu teria muita cautela numa decisão. Apesar de saber que tem mulheres que querem realmente uma cesárea agendada, eu sei também que muitas mulheres querem cesárea por falta de informação em relação ao parto normal, porque elas não sabem que o parto normal é mais seguro, isso nunca foi informado. Para elas está no mesmo patamar, é só uma questão de escolha. Então eu poderia, muitas vezes, condenar sim o médico por não ter feito o procedimento dentro das orientações, das melhores indicações dos órgãos de saúde e do próprio protocolo hospitalar. Então, a partir do momento que você não tem um contrato, e o meu intuito foi aqui ilustrar o risco que o profissional, que o paciente, que todo mundo corre por não estar obrigado ao que se obrigou. E nas relações médicas, nos tratamentos de saúde, nem sempre existe um único protocolo. Existe o padrão ouro, existe uma hierarquia protocolar, e, claro, existe uma possibilidade, a depender de em qual hospital a pessoa está, a tolerância do organismo da pessoa, se ela tem alguma rejeição, se ela tem alguma alergia conhecida. Mas, em regra, e é por isso que eu falei de parto, porque é um evento comum e esperado e acontece igual com todo mundo, ainda assim, eu posso ter inúmeras decisões completamente diferentes quando eu não estou obrigado ao que eu me obriguei. E isso é muito importante a gente ter esse raciocínio, porque eu faço uma reunião com o paciente, eu faço uma reunião com o médico, que tipo de prova eu vou pedir e que tipo de prova eu vou juntar? Porque se eu pego um contrato e o médico fala assim, eu tenho um contrato, você pega um contrato que não tem nada, eu já vi um contrato de obstetra que ela não tinha em nenhum momento a menção, era uma obstetra super humanizada, não tinha nenhuma menção à possibilidade de cesariana. Ela, naturalmente, conversou isso com a paciente durante a consulta. Mas ali não tinha nenhuma informação sobre as hipóteses de cesariana. Então, eu assino um contrato em que a pessoa está me garantindo que eu vou ter um parto normal. Significa que o juiz vai decidir
que não havia essa possibilidade, apesar do contrato? É claro que não. Mas houve uma violação de uma expectativa legítima criada, houve um descumprimento contratual e o médico provavelmente vai ser condenado por falha no dever informacional. Porque ali no contrato, ele garantiu um resultado que na vida comum, na verdade, nem é garantido. Então, a gente tem que ter muita cautela quando a gente vai elaborar contrato, elaborar documento para médico, quando a gente vai auxiliar o paciente com o documento que ele recebeu quando ele nos procura, quando a gente vai fazer uma reunião, solicitar as provas e analisar as provas do paciente para ver se aquilo que ele tem viabiliza uma ação com potencial de ganho. Quando a gente vai analisar as provas que o médico tem, para que a gente vislumbre ali se houve de fato uma violação ou não. A gente precisa primeiro ter em mente essa questão da obrigação, e esse é o link que eu quero que vocês sempre façam. Antes de eu pensar na culpa, eu preciso pensar nessa parte introdutória. Quem se obrigou a quê? Você cumpriu a sua obrigação? Você informou a sua obrigação? Por que você não informou? Dentro do que você não informou, qual é a realidade que nós temos aqui sobre a dinâmica dos fatos? Aí sim nós vamos avançar para a análise de culpa com todos aqueles quesitos que normalmente a gente já entra no direito médico ouvindo falar. O médico tem culpa presumida, o hospital tem responsabilidade objetiva, o médico esteta tem a responsabilidade se obriga ao resultado. Os outros tipos de tratamento, a obrigação de meio. Isso é o que a gente primeiro aprende, mas não deve ser o nosso primeiro raciocínio. Até para orientação dos nossos clientes. Porque numa reunião, por exemplo, é uma pergunta que eu recebo muito de vocês, alunos da pós, é sobre essa questão da reunião, o que pedir para o cliente, o que pedir para o médico, o que pedir para o paciente, o que pedir para o médico. É claro que a gente tem que ouvir a dinâmica dos fatos, né? O ideal é fazer uma reunião para escutar toda a história, porque a análise da culpa só é possível depois de ter toda a documentação. Mas ao longo da narrativa da pessoa, você já tem que perceber sobre esse ponto inicial, sobre as obrigações que foram cumpridas, sobre as obrigações que foram descumpridas, porque eu não vejo particularmente um problema enorme em você ir para a reunião mais para escutar. Na verdade, a gente tem que ir para a reunião mais para escutar. Mas nós precisamos ter palpites até para orientar a conversa com o paciente, com o nosso cliente. Porque se você não tem ideia do que ele deveria ter, ideia de onde surgiu a relação entre eles, não tem ideia se existe um outro contrato, por exemplo, do médico vinculado a um plano de saúde, do médico vinculado a uma agência que coloca ele numa emergência, ou se o contato é direto com o hospital, ou se ele é substituto, ou se ele está de sobreaviso naquele dia. Como é que eu vou saber quem estava obrigado a quê? E aí eu faço a minha reunião aqui e o paciente, por exemplo, sai super animado. Não, eu fui na reunião e realmente a advogada, ela se identificou com a minha causa. Ela achou um absurdo a forma como eu fui tratada. Mas não deu nenhum palpite, não falou sobre a questão da verificação do teor contratual, da análise do que a pessoa assinou ali, do que ela ajustou, porque tem muita gente que não lê o contrato, mas isso não interessa, a não ser que a gente esteja falando aí de uma pessoa, né, analfabeta, uma pessoa de uma realidade que o juiz vá compreender que ele não tinha nenhuma capacidade ou uma capacidade muito reduzida de assinar, a gente está falando de uma pessoa que se obrigou a fazer aquilo ali, a aceitar aquilo ali, e não tem o que fazer. Pode até fazer, mas a verdade é que a maior chance vai ser de perder. E muitas vezes, eu estou falando isso, parece chover no molhado, a gente parece que isso não existe, mas olha, se vocês pesquisarem, e pesquisem, a quantidade de paciente que perde é bizarra. A verdade é que os médicos,
eles não são condenados, nem mesmo pelos erros, mas eles não são condenados, porque os advogados dos pacientes falham demais, demais na coleta de prova, na solicitação de prova e na análise técnica de viabilidade. Porque a pessoa vai pela história e esquece de analisar toda essa questão muito básica, muito inicial do direito civil. E eu não estou nem falando ainda do processo civil aqui, porque é uma outra parte que a gente vai conversar, mas primeiro eu preciso que todo mundo saiba aplicar a responsabilização, a análise da responsabilidade, da culpa, do dolo, da culpa presumida na prática. Mas antes da gente entrar no processo civil, para que ele se torne óbvio, essa parte super inicial, que quando a gente faz a pós, a gente esquece que estudou lá no terceiro período. Não, o primeiro e o segundo são de teoria geral do. Não, não, o Código Civil é capacidade, depois vem obrigações. Exatamente, é lá no início, lá nos primeiros artigos. Então, lá no segundo período, no terceiro período, a gente não revisita. E normalmente ninguém traz isso na aula, ninguém fala para a gente revisitar. A gente vai direto para a responsabilidade civil. E não é bem assim que funciona. Porque quando a gente pula essa etapa, pula essa análise, a gente vai ter uma decisão contrária do que a gente achou que teria, do que às vezes a gente transmitiu para o paciente. Não estou falando que a gente falou que era causa-ganha, até porque isso não é nem permitido eticamente pela OAB. Isso ninguém pode falar de jeito nenhum. Mas muitas vezes a gente acreditou mesmo no potencial de vitória e se surpreende e não consegue entender onde o juiz não entendeu aquela história. E tem muito juiz que comete muitos erros, aqui no Rio de Janeiro é muito comum cometer muitos erros, mas aí no recurso a gente até consegue analisar. Mas a gente acha que foi injustiçado pelo juiz, né? Se vocês virem, não sei se vocês seguem muitas pessoas da área de saúde, de advogados, mas é comum eles mostrarem no story uma quebra de expectativa, falando mal do juiz, falando mal do tribunal. Não é que isso não aconteça, mas muitas vezes você vai ver o processo e não era bem isso, né? Um caso emblemático que ganhou uma notoriedade é o caso da Chantal, que é uma blogueira, né? Eu falei Chantal com a naturalidade como se ela fosse uma super celebridade. Eu, na verdade, só conheci por causa dessa questão do parto. Não sei se vocês conhecem. Mas a Chantal, ela é uma blogueira, acho que só o empresário, enfim, tanto faz. Eu lembro que quando ela teve um primeiro parto, que foi uma cesariana, sem indicação, que ela foi enganada para ser levada para cesariana, e ela queria ressignificar a experiência dela com o segundo parto. Contratou uma equipe caríssima, referência de São Paulo, confiando que teria um parto humanizado. Eu lembro que quando ela postou o vídeo do parto, agradecendo a equipe, eu fiquei horrorizada. Porque quando eu vi aquilo, eu falei, gente, essa mulher tá achando que isso foi humanizado? Eu vi um monte de violência que ela sofreu, um monte, na hora. E ela estava satisfeita, porque a insatisfação dela veio depois. Num primeiro momento, por ela ter conseguido a via vaginal para o bebê nascer, ela tinha considerado que tinha conseguido um parto humanizado. Mas era cheio de intervenção absurda, cheio de fala absurda, que eu que estou acostumada com esse tipo de coisa, olhei e falei, caraca, que loucura. A mulher tá achando isso daí bom, foi uma porcaria. E aí depois, até por muitas pessoas que comentaram nesse mesmo sentido, meu Deus, é isso que você chama de humanizado? Ela se ligou e falou: Caraca, eu sofri um monte de violência, só foi um parto vaginal, mas não foi um parto humanizado. Processou o médico. Como vocês sabem, se vocês pesquisarem até nas redes sociais, ela teve tudo arquivado. Obviamente, por uma questão de falha de instrução processual gritante. Gritante, porque qualquer pessoa que entenda minimamente de parto, de obstetrícia, do contrato obstétrico, sabe que aquilo ali foi recheado de intervenção desnecessária, de palavras de violência, de coação psicológica, de tudo que você possa imaginar. Mas o juiz, ele não é obstetra. E o juiz não sabe direito à saúde, eles não sabem. Lá na Justiça Federal, eles até entendem um pouco mais nas demandas de leito, nas questões de medicamento caro.
quando é contra o Estado, porque tem o volume é muito grande e a gente fala numa responsabilização diferente da análise de culpa do médico. O juiz estadual, ele não estuda direito à saúde, direito médico muito menos, porque o que ele sabe, ele vai pelo direito constitucional. Então, se a gente não instruir muito bem o nosso processo, se a gente não souber coletar tudo que demonstra a obrigação, seja ética, seja técnica, seja jurídica, através dos instrumentos jurídicos e dos documentos médicos jurídicos, não vai ganhar a causa, vai fazer promessas e trazer esperança indevida para o paciente. O médico, ele está mais acostumado a perder, mas não é por isso que a abordagem tem que ser diferente. Muitas vezes o médico é absolvido pela falha probatória. E muitas vezes ele é condenado sem ter cometido erro técnico e não pela questão informacional. Pela questão probatória também, pelo, por, pelo advogado não saber demonstrar que o médico se desobrigou, em que nenhum momento ele assumiu aquele tipo de obrigação. Que aquilo, aquele ato médico ou aquele tratamento mais gravoso foi um exercício da autonomia da vontade do paciente. E não é pela falta do termo, tá? Porque muitas vezes a falta do termo é suprido também com um prontuário, dependendo da situação e dependendo do se a gente está numa situação de emergência ou se a gente está aqui num caso inusitado, né? Um desfecho completamente inusitado, que, como nós dizemos, né, o homem médio ali ficaria chocado. E o juiz entende isso. Mas muitas vezes o médico é culpado, é indenizado em outros argumentos acessórios que não trazem uma imediata responsabilidade civil por falha na demonstração do que era obrigação do médico, do que era obrigação do paciente. Aqui tem uma parte um pouco mais formal, né? Quando há um descumprimento do contrato por ser um ajuste de vontades espontâneos, o exercício da autonomia de vontade entre as partes, a indenização ela é devida já com o descumprimento contratual, né? Não cumprir, como está no artigo 389, não cumprir a obrigação, responde o devedor por perdas e danos. Juros, atualização monetária, honorários de advogado. Está no Código Civil, não é novidade para a gente. E a responsabilização extracontratual, no artigo 186, que diz que é aquele por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Parece que tem uma hierarquia de condenação, parece que é mais trabalhoso defender quem tem contrato do que não tem contrato. Num primeiro momento, na leitura da lei seca, parece, mas não é assim. Porque, como eu disse, é muito mais fácil você comprovar que você se desincumbe daquilo tendo tudo escrito. E também quando você comete atos que poderiam ser considerados omissos ou imprudentes, a imperícia não, mas a imprudência, por exemplo, quando você escolhe um meio gravoso como a cesariana, ele deixa de ser imprudente a partir do momento que você comprova que foi um pedido totalmente lúcido, uma escolha por mil motivos que o juiz não vai nem se importar da pessoa que assinou o contrato. Então, facilita muito a vida deles e o nosso trabalho também. E eu vou te falar uma coisa: muitas vezes, para a gente, na instrução processual, nem vale a pena juntar o contrato de cara no processo, a não ser que seja pedido. Se a Erika estiver aí, vai poder, vai poder concordar comigo. Que a cada coisa que a gente vê. Totalmente, Jans. Isso é importante, tá? A gente tem documentos que muitas vezes a estratégia inteligente é não juntar no processo. Se tiver informação no prontuário, às vezes mais capenga, e você não deu cópia para o cara, você vai ter uma condenação informacional? Vai ter. Muitas vezes vai ter. Mas se o negócio está muito, muito, muito mal feito,
a condenação vai ser menor a ausência da informação do que uma informação absurda. Então, é uma inteligência prática, né? A gente ganha isso com a experiência, que vocês precisam se atentar sempre a ter, né? Ah, você tem termo de consentimento? Tenho. Nossa, que bom. Nem sempre, nem Uhum. sempre. E assim, eu costumo brincar, sabe, Jéssica, que a falha, tanto no caso do direito odontológico, não é no caso da odontologia, a falha é tanto dos dentistas, né, em terem documentos corretamente elaborados, quanto dos advogados que advogam nessa área sem preparo, acabaram fazendo com que quase todos os procedimentos odontológicos hoje sejam entendidos como obrigação de resultado. Por quê? Né? Porque é um raciocínio mais simplista. Né? Se você for pensar, um juiz leigo, né, não sabe nada de odontologia, na cabeça dele, qualquer coisa que comprometa a cavidade bucal vai causar um dano estético, vai comprometer a estética. Então, na cabeça dele é assim, pô, o cara se comprometeu a realizar um tratamento de implante. E aí o tratamento deu errado, então comprometeu a estética, ele tinha se obrigado Sim, a uma obrigação de resultado. Ponto, né? É o raciocínio mais simples, claro, né, sim, do leigo. E aí a falta de preparo dos advogados para convencer o judiciário de que não é bem assim, né? E a falta de documentação dos dentistas no sentido de preparar o paciente para, olha, não é bem assim, né? Fez com que hoje essa coisa da obrigação de resultado esteja completamente banalizada no judiciário sim, em nossa, relação à totalmente. odontologia e está dificultando muito para a gente que trabalha no direito odontológico. Entende? Então, a gente precisa entender assim o alcance que a gente tem enquanto advogados que atuam nessa área médica, odontológica, né, médica no sentido gênero, né, que é de formar, né, o entendimento jurisprudencial, porque como tem muito pouca coisa sobre direito médico ainda, doutrinária, né, a gente é que acaba formando essa jurisprudência, né? Então é muita responsabilidade nossa, é muita. Muita. E assim, você falou um ponto importante. Quanto mais erro o advogado comete, né, levando um processo que não tem futuro, mal instruído, a jurisprudência que vai sendo formada é negativa. Porque o juiz Negativo, não tem como exatamente. admitir aquilo. Ele não tem como julgar procedente um monte de coisa com erro. Então, você vai pesquisar o entendimento, é tudo negativo. E, na Uhum. verdade, a falha é processual, é falha de conhecimento. E não é a questão só da experiência, que, claro, conta muito, né? Mas eu sempre incentivo os meus alunos, as minhas mentoradas, a começarem, né? Sim, Comecem. Mas a gente precisa ter um critério, um crivo muito grande dessa pesquisa anterior, né? Até porque a jurisprudência a gente é uma falha do advogado na prática também, né? Eu via muito isso quando eu trabalhei em escritório de massa para plano de saúde. As pessoas só olham a ementa do julgado. As pessoas não se dão ao trabalho de olhar o caso que deu origem. Elas jogam a palavra-chave, elas veem a ementa. Quando é favorável, então, nossa, tá ótimo. Quando você vai ver a origem do negócio, o trâmite processual não era nada daquilo. Não era nada. Então você vai corroborando, citando julgado que não tem nada a ver com o seu caso, admitindo, no caso por exemplo, você pode estar pegando até uma decisão que é favorável a você, mas que estava entendendo pela obrigação de resultado, quando a obrigação do seu cliente uhum, era de meio. E uhum, aí você está admitindo que isso deve ser aceito, deve ser imposto, exatamente. né? Então é uma capenguice, né, de técnica, de forma geral, dos advogados, que está comprometendo. Foi muito boa essa observação, porque realmente é uma coisa assim que deprime a gente, né? Porque a gente nunca acha nada favorável, está cada vez pior. Hum, hum, E essa parte tem que jogar na nossa conta, porque o tem médico que ele não jogar tem na nossa como conta. Sim. ajuizar o processo, né? Porque não é juizado especial, então não é nem por causa própria nunca. Já vou encaminhando aqui para o final. Eu queria mais falar dessa parte mais geral mesmo, para que vocês pensem sobre isso, pesquisem sobre essa questão e formem uma boa base para formarem um raciocínio jurídico
completo, para que vocês se sintam seguros. Vocês vão ver como isso traz uma segurança muito maior no atendimento ao cliente, em fazer uma ação, porque é claro que é sempre bom ter o canal para tirar dúvida com pessoas mais experientes, com outras pessoas que escrevem livros, que dão aula, mas uma hora, não só todo mundo quer, né, voar com as próprias asas, a gente não tem como ter dúvida se a gente não tem conteúdo. Então, muitas vezes a gente vai seguro, finalmente se sente seguro, e na verdade está faltando uma lacuna que você não tem nem como saber. E aí é aí que a gente se embanana. Aqui eu já falei sobre a obrigação de fazer e não fazer, e é aqui na obrigação de meio e resultado que o direito médico vai começar a se diferenciar muito do, do sistema do direito civil e do direito processual civil das outras atividades, né, das outras prestações de serviço. Nós ainda temos dificuldade aqui no Brasil por não termos uma capitulação específica do Código Civil. Eu achei que viesse com tudo na reforma do Código Civil, mas pelo que eu estou sabendo já não vem, infelizmente, embora haja um projeto de lei. Aliás, tem um projeto de lei que ele não foi oferecido, que eu tenho que oferecer, mas não fiz isso, até esqueci dele. Sobre isso, sobre ter um capítulo dos contratos médicos, né? Do contrato de tratamento médico, como é na Alemanha. Mas parece que a comissão aí do novo código não ligou muito aí para o que foi ventilado, não. Vamos aguardar. A obrigação de meio e resultado são entendimentos que têm origens diferentes e que são específicos de determinadas áreas da medicina. Em regra, o exercício médico é uma obrigação de meio, não uma obrigação de resultado. E o principal fundamento é pela natureza do trabalho, né? O médico, ele não tem obrigação de cura, nunca, isso é fato. Ele nem pode garantir, prometer a cura de alguém ou um resultado positivo. Coloquei aqui o fundamento, botei o fundamento ético, que tá lá no Código de Ética Médica, que vocês já conhecem. Tem outras resoluções, tem parecer sobre isso, falando mais da parte jurídica, mas eu trouxe o fundamento, né, seco, que a gente bate o olho e a gente sabe que lá já está a proibição. Então, se eu não posso garantir ou prometer resultado, como é que a minha obrigação vai ser de resultado? Né? Eu estou cometendo uma violação ética, inclusive, eu posso ser penalizado por isso. Mas, como nós sabemos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, para o direito, o STJ vem sempre, como a Érica bem disse, em relação ao direito odontológico, que eles enfrentam ainda mais dificuldade com isso, o STJ considera a obrigação de resultado para os procedimentos estéticos, não só estéticos, né? Tem procedimentos sanguíneos que também são considerados obrigação de resultado, mas o grosso é realmente os procedimentos estéticos, o que a gente se depara no dia a dia, o que a gente vê causas e que provavelmente a gente vai ter muito mais trabalho em relação a isso. Né? É o entendimento do STJ, contrariando totalmente o Conselho Federal de Medicina, o CRM, também os conselhos regionais, mas como a gente bem sabe, o Conselho de Medicina regula a profissão do médico, fala sobre o ato médico, que é lei, o Código de Ética também é lei, mas as nossas normas e a formação do entendimento jurisprudencial quebram isso, superam isso, não tem o que fazer. Particularmente, eu concordo que o procedimento estético seja obrigação de resultado, eu concordo. Totalmente. Eu não concordo com a forma como o direito do consumidor é aplicado às relações paciente-médico. Porém, em relação ao procedimento estético, eu concordo sim que a responsabilização, a obrigação seja de resultado. Por quê? Porque a pessoa não tem nenhum problema de saúde. Se ela vai lá buscar uma melhora
E ainda tem isso, né? Quando a ação é bem instruída, o juiz ele analisa se houve de fato uma melhora funcional e aparente para ele dar uma decisão, às vezes, favorável para o médico. Não necessariamente todas as expectativas precisam ser atendidas se houver o contrato, se houver termos de consentimento, se houver informação. Se não, aí já era. Mas a verdade é que a pessoa, quando vai ao médico e o médico fala, vê o problema estético e fala, eu resolvo, ela está sim se obrigando a resolver. Faz parte na consulta dela, do dever informacional, da relação paciente-médico, alinhar expectativas em relação à técnica que ele é capaz de fazer, às promessas que ele faz ao paciente. Mas a verdade é que se ele vê um ponto considerado defeituoso e fala, eu vou corrigir isso, a única obrigação dele é corrigir aquilo que se ele se comprometeu. Então, dentro aqui do nosso raciocínio, para vocês verem como é importante ter esse raciocínio global. Dentro do raciocínio, faz todo sentido que um tratamento estético seja uma obrigação de resultado. O que hoje nós temos que ter cuidado e cada vez mais? O que é procedimento estético? Por exemplo, o tratamento com testosterona, que está bombando no mundo. No mundo não, né? No Brasil. Está bombando a questão com a testosterona. Você vai lá no seu endocrinologista que dosa testosterona feminina. Se você pesquisar artigo científico de qualidade, tá? Artigo científico não é qualquer artigo no PubMed, não é matéria de jornal, não é o que o dono de curso fala. Artigo científico tem hierarquia de qualidade, existe ordem para ser estudada, ordem para ser aplicada. Então, artigo científico, padrão OMS, padrão Ministério da Saúde, o que a Sociedade de Endocrinologia, o que fala todo mundo, não se dosa testosterona feminina. Por quê? Porque mulher tem testosterona baixa. Isso é fato. É por isso que a gente é mulher e não é homem. Se a gente tivesse testosterona alta, a gente seria homem. O que o endocrinologista faz? Primeira coisa que faz, dosa a testosterona. O que ele alega? Reposição ou modulação hormonal. Aquela mulher estava com testosterona baixa. Você tem inúmeros prejuízos estéticos. Inúmeros. Acne. Isso tudo foi informado, mas está lá. Acne, engrossamento de voz, queda capilar. Você teve consequências estéticas. Aquele hormônio foi te vendido como um procedimento, um tratamento médico. Ele foi um tratamento médico de fato ou ele foi um tratamento estético? Eu, se fosse processar um médico, eu falaria que ele me vendeu um procedimento estético. Sem dúvida alguma. Porque a testosterona, fora de uma reposição hormonal, por exemplo, de uma mulher sem útero, sem ovário, uma mulher na menopausa, que aí é um caso específico e que pode estar com uma testosterona muito mais baixa do que o mínimo esperado para uma mulher, ele é um procedimento estético, porque ele é um excesso hormonal de uma substância que aumenta a musculatura, aumenta a perda de gordura. Então, toda a consequência ali é estética, inclusive o dano estético. Como não enquadrar na obrigação de resultado? É o entendimento dos tribunais? Por enquanto, não. Por quê? Porque não tem esse caso. Eu não peguei esse caso. Se alguém tiver algum cliente que apareça com isso, me chama para participar, porque eu vou amar ser a primeira de meu nome a começar a tentar mudar não, né? A começar a tentar criar esse entendimento sobre os procedimentos que hoje vêm da endocrinologia, vêm de áreas que não existem, né? Modulação hormonal, coisa de envelhecimento, longevidade, essas coisas, essas especialidades que o povo inventa, mas que não existe de fato. Se aparecer para vocês esse caso, me chamem para atuar em conjunto, para ajudar orientando, porque eu vou amar tentar esse enquadramento
no tribunal, porque eu acho que seria maravilhoso, tanto para a responsabilidade, e quando eu digo responsabilidade, não é responsabilidade civil, é responsabilidade pessoal dos médicos que fazem isso, quanto para a garantia, para a segurança do paciente, né? Porque ele recebe a informação, então o médico muitas vezes ele não é condenado, ele não é nem processado, porque não se entende que ele cumpriu com os outros requisitos, mas a verdade é que a obrigação dele era de resultado, porque ele te vendeu uma substância com efeitos estéticos. Vamos ver, Érica, dentista faz esse negócio de chip também, hoje em dia? Jesse, não deveria, mas alguns fazem. Mas Mas, eu mas sempre é, na imagino que verdade é tem porque assim, né? É porque assim, a prescrição hormonal, ela só é permitida para o dentista se se for algo necessário para o tratamento odontológico, Ah, entende? tá. Então, por exemplo, digamos que o paciente vai lá fazer uma cirurgia, precisa fazer uma cirurgia ortognática, bucomaxilo, grande e tal, e o paciente está lá com alguma deficiência hormonal que de alguma maneira pode prejudicar a cirurgia. Nesse caso, o dentista estaria autorizado a prescrever o hormônio. Somente nesse caso, né? Mas a gente sabe que existe a usurpação aí dessa autorização, né? E eu queria só fazer um adendo aqui a isso que você falou, como é importante, de fato, a gente avaliar o contexto, né? Porque você falou aí, eu sou a favor, né, da classificação do tratamento estético como obrigação de resultado. Eu também sou. Tá? E você tocou num ponto muito importante. O que é tratamento estético? E esse está sendo o nosso grande problema, né? Eu concordo com você, por exemplo, que quando uma pessoa não tem nenhum problema de saúde e ela vai lá e ela vai fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, para modificar, né, alguma parte do corpo que ela está insatisfeita, sem dúvida nenhuma é obrigação de resultado. O médico vai lá e fala, eu vou melhorar isso aqui para você. Está se obrigando ao resultado, né? E aí, olha a nossa dificuldade na odontologia, né? Quando o paciente vai fazer uma reabilitação oral, por exemplo, com implantes, ele não necessariamente está indo lá só por causa da estética. Entende? Ele Sim, usa, por exemplo, uma prótese removível que diminui a eficiência mastigatória dele em quase 60%. Né? Então, se ele faz uma reabilitação com implante, isso melhora a capacidade dele mastigatória absurdamente, ou seja, melhora a função. Né? Então, verdade. não é exclusivamente um tratamento estético, mas o judiciário tem entendido que é um tratamento estético. Então, assim, a gente precisa estar muito atento a essas nuances para a gente poder é, exatamente para a gente poder orientar o nosso cliente, né? Então, assim, eu achei fantástico você começar as aulas por essa noção, né? Exatamente isso. Antes da gente falar de culpa, porque isso é anterior à culpa, né? Peraí, doutor, eu não tive culpa, eu não fui negligente. Não, peraí, calma. Isso aí é depois, vamos conversar aqui primeiro, né? Exato. Porque. Hum, E assim, eu tenho visto, Érica, que nos próprios livros, sabe? Eu li os livros. E uhum, eu ficava matutando isso quando eu comecei a estudar, né, para o médico, porque eu uhum, pegava a responsabilização. Tudo bem, tem a culpa, né? Tem que ver se a conduta uhum, foi negligente, foi imprudente, foi omissa, pororó. Mas e aí? E essa relação? uhum, Né? A própria tem coisa que ela é veementemente proibida, por exemplo, a eutanásia. Mas assim, uhum, por exemplo, sou a favor, né, de existir uma uhum. regulamentação. Eu acho que a gente não está Também sou. pronto para Uhum, isso, mas eu sou a uhum, favor. Mas acho concordo. que o Brasil não está Uhum, pronto. Mas assim, uhum. a verdade é que eu me obrigo ou desobrigo nessa relação anterior. Sim, Tanto faz sim. a culpa, tanto Uhum, faz. uhum, E a uhum, gente precisa saber disso para atuar na prevenção, inclusive. Foi o que você falou. Eu não sim, sabia disso em relação sim, ao direito odontológico porque eu não atuo. É o inverso uhum, totalmente do que totalmente eu inverso. tô buscando. Você busca isso no direito Uhum, médico, você não tem. Sendo que eu uhum, acho importante que se tenha esse link, uhum, né? De você uhum. pegar tratamentos vendidos como tratamentos que, na verdade, são estéticos. E Sim, sim, para o dentista está acontecendo o contrário, olha o o prejuízo. contrário. Uhum, O cara vai lá trazer uma melhoria exatamente. funcional importantíssima. Exato. A Pois é, fala, pois é. mastigação, gente, Uhum, alimentação é uhum, garantido pela uhum, Constituição. uhum.
E você Exato. É enquadra. claro que, né? É isso, a gente precisa. E aí o que acontece é que, exatamente pelos advogados não conseguirem fazer essa diferenciação de distinguir o joio do trigo, os juízes estão colocando tudo no mesmo bolo, né? Se um paciente vai no meu consultório, no consultório de um dentista, sem nenhum problema funcional, é porque eu quero fazer faceta nos meus dentes, porque eu quero ficar com aquele dente de Mentex horroroso que eu acho fim da picada, mas enfim, Horrível. mas, enfim, eu quero ficar desse jeito, com tecla de piano na boca, né? Eu não tenho nenhum problema funcional, mas é porque eu quero ficar com aquela tecla de piano. Aí é um tratamento estético, sem dúvida Sim, nenhuma. Sem ele dúvida esperava nenhuma, ficar né? Mentex, tem que Sim, deixar o cara Mentex. sim. Mentex, exatamente. Hum, E aí a gente volta para aquele mesmo ponto, né? A importância do advogado, porque pro juiz é igual a Justiça do Trabalho. É tudo a mesma coisa, É exato. uma Exato. realidade que o paciente é hipossuficiente, ponto. Ponto. Uhum. Ele tinha uma questão funcional que foi resolvida, mas o dente dele não tá branco como ele esperava. Uhum. Condena o cara. Cara, só que é isso, o juiz, ele não entende. Ainda vem advogado que não sabe explicar. Exato. Exatamente. A gente cai na hipossuficiência total. É. A gente cai na Uhum. expectativa criada, Isso, né? exatamente. E é isso, como eu falo mais uma vez, cai e tem que cair na conta do advogado, porque o nosso papel é Sim, de tradução. sim, A gente sim. faz a tradução do nossa com o nosso cliente, seja médico, seja paciente, mas o que a gente faz aqui, ele tem que levar para o juiz, ele tem que levar para o CRM e ele tem que levar, no caso do médico, para o paciente dele, né? Então é uma Sabe o que eu vejo responsabilidade. muito, Jéssica? Eu vejo muito advogado que não contesta laudo pericial, sabe? Às vezes, aqui, pelo menos no TJDFT, às vezes vem uns laudos assim, cara, que você fala, gente, da onde esse cara tirou isso? Sabe? E os advogados não contestam laudo, Mas não sabe entendeu? nem contestar. Olha É, só, não sabe nem que pode contestar o perito. sim, Tem sim. advogado que acha que o perito é o perito do juízo, é o juiz. Uhum, Então, assim, se ele tá lá, o que é, poxa, que pena, não foi favorável. Acha que não pode é, impugnar, que não pode discordar, uhum, que pode destituir uhum, o perito, que pode alegar exato, possibilidade. Não exato. atua com assistente técnico, que eu bato na tecla. Tenha assistente Perfeito, técnico. perfeito, Jéssica. Sempre. Você Assistência pode ser técnica é um negócio. o rei da perícia, judicialmente falando, você pode Sim. saber tudo. Primeiro que é uma segunda opinião. Uhum, Já é exatamente, válido daí. exatamente, Segundo, que é uma segunda opinião exatamente. médica, é o cara que já esteve no É, dia a dia, que sim, ele sim, sabe como é feita a análise pericial. Eu sim. posso acompanhar, mas eu nunca fiz perícia. O perício ele é Uhum, treinado. E uhum. cada pergunta na quesitação, e a gente incorre de novo nesse início. Aí vem a pergunta: você fez tal coisa pensando na imprudência? Sim ou não? Aí o cara, sim, até porque tá lá no prontuário, pronto, condenação do médico. Tá, fiz sim, mas o quê? Mas não foi perguntado. E o perito, ele não pode se estender, ele não pode ser parcial. Então, se a pergunta foi para o sim e para o não, a resposta vai ser para o sim e para o não. Então, é muito, muito. Mas é um delay mesmo nas escolas, né? Na forma como se ensina. Direito odontológico, então, nem se fala, porque nem tem informação específica. Então vai complicando. E é o que provavelmente vai acontecer com o direito veterinário, que tem crescido muito, crescido muito. Exatamente. Tem Mas não crescido existe, absurdamente. não existe uma escola e a loucura humana, ela está chegando ao ponto de valorar o animal sobre o humano. Então, assim, ninguém vai se Sim, importar com o veterinário, exatamente. porque o meu pet era meu porto Exatamente. seguro, Uhum, era minha bengala emocional. E ele é mais, e isso eu fico louca, ele é mais hipossuficiente, eu já ouvi isso, tá? Ele é mais uhum. hipossuficiente que o ser humano porque ele não fala. É. Porque ele é mais vulnerável. Ele não tem como se defender. Enfim, cada um seu cada um. Eu não vou entrar no direito veterinário porque É, não vou nem nem falar eu, aqui não porque tem depois condição. fica gravado. É. Depois a gente fala no privado. Ai, ai. E aí, esse ponto aqui, né? A gente precisa saber o que pode ser considerado estético. Muitas vezes, quando a gente está pelo paciente, a gente tem que filtrar a interferência do médico,
no que trouxe consequências estéticas, no que foi uma interferência estética, sim, mas foi vendido como uma outra interferência, e em relação ao médico, para desconstruir, como a Érica deu um exemplo aqui perfeito, desconstruir de que uma cirurgia, um procedimento que una os dois não é puramente estético. Eu até lembrei agora do caso da correção de septo, né? Muitas vezes a pessoa faz correção de septo e precisa dar uma mexida anatômica para ajudar ali na recuperação e na função depois. Também tem gente que faz aquela cirurgia de adenoide, acaba precisando mexer no nariz, e que você está falando aí de uma recuperação funcional, que a não correção traz prejuízos assim, absurdos para a vida inteira, mas que não sendo bem explicada para o juiz não vai compreender mesmo, não vai. E a gente muitas vezes não vai orientar bem o nosso cliente, porque muitas vezes a gente vai olhar lá, bateu com o que é visto como estético e mexeu no nariz é estético. Você já induz o seu cliente a que não tem muito o que fazer ou não junta determinadas provas, deixa de trazer tal argumentação por não acreditar que aquilo vai ser de uma determinada forma, ou faz um acordo, por exemplo, injusto para o seu cliente para tentar evitar uma demanda judicial, enquanto você poderia comprovar, você conseguiria comprovar ali ao longo do processo que a parte funcional supera a parte estética e conseguir uma absolvição. Aqui tem a explicação, né, a conceituação do que é uma obrigação de meios, quando o profissional assume prestar um serviço ao qual dedica atenção, cuidado e diligência exigido pelas circunstâncias, de acordo com seu título, com os recursos de que dispõe e com o desenvolvimento atual da ciência, sem se comprometer com a obtenção de resultado. É uma classificação geral, é um entendimento geral, e eu destaco aqui que a classificação ela vem de uma obrigação da própria função do médico, né, que é tratar o paciente com atenção, cuidado e diligência, isso é mínimo, né, isso está dentro da obrigação de meio, mas ela é uma obrigação do médico, ponto. Né? O médico que atua com estética, ele tem a obrigação de melhorar a estética, mas ele também tem a obrigação de manter o paciente vivo, de garantir que deu a informação para uma boa recuperação. Então, nada disso ele sucumbe focado só no resultado, porque a gente ainda está falando ali de um ser humano se submetendo a uma intervenção médica. Mas aqui ele não tem nenhum dever em nenhum momento de se comprometer, né, com a cura, com o resultado esperado pelo paciente. O resultado vai ser realmente uma questão de intervenção, do tratamento proposto, da reação do organismo do paciente. Quero botar isso aqui para cima. Foi. E a obrigação de resultado é quando o devedor, ali da relação contratual, né, o médico, se compromete a atingir determinado fim. E aí eu coloquei a cirurgia plástica estética. Ele promete o embelezamento, então ele necessariamente precisa entregar um embelezamento. Eu quero um seio com, sei lá, 3 centímetros de diâmetro na minha areola, e o médico precisa se comprometer com isso? Não, né? A gente está falando aqui de uma condição anatômica individual que o médico analisa quando ele faz a cirurgia, mas eu não posso entrar para pôr uma prótese de silicone com material selecionado, esperando um aumento de mama e voltar com a mama menor, né? Eu não posso voltar com a mama sem a areola, com a areola necrosada, isso tudo, né? Ele não tem para onde fugir, porque ele se comprometeu ali com o meu resultado. E aí, finalizando mesmo aqui a nossa reunião, a nossa aula, qual é a importância aqui da classificação de obrigação de resultado e a obrigação de meio? É a questão probatória, né? Como eu disse, essa questão das obrigações de meio de resultado, ela existe nas outras relações de prestação de serviço, né? Ela é uma classificação geral, mas em relação à relação paciente-médico, ela traz peculiaridades muito mais específicas
nessa relação, porque a gente não está falando aí de bem, de patrimônio, nós estamos falando de tratamento de saúde, de organismo, de individualidade diferente da personalização, né? Quando eu contrato um designer de interiores, tem a personalização do que eu pedi. Se eu pedir uma bancada rosa, ele me entrega uma bancada rosa. Mas se eu peço, por exemplo, para o médico, mesmo que seja uma questão de estética, né? Eu peço uma mama de 500 ml, mas o meu organismo só suporta uma de 400, o médico só pode colocar a de 400. Ele tem a obrigação de que eu saia com a mama da forma como a gente combinou, né? Aumentada, e aí enrijecida, ou mais próxima, a forma como a pessoa ajustou com o médico dela. Mas eu não tenho como garantir exatamente é, o milímetro ali do que vai ficar. Isso não importa para o entendimento da obrigação de resultado, mas ainda assim eu posso ter variações, diferentemente das outras prestações de serviço, porque se eu pedir exatamente igual, a gente tem que me entregar exatamente igual, e isso deve ser refeito até que se atinja um resultado, que não é o caso das relações de paciente e médico. Inclusive, muitas vezes não pode ser refeito, né? Se o médico se propõe a ficar refazendo, ele aí responderia por um outro processo, e aí sim, né, de negligência, de por questões éticas médicas do exercício profissional mesmo. E aqui vamos entrar na última questão que eu já falei sobre como isso é importante para a gente saber sobre a nossa obrigação de provar as alegações. Eu vou parar por aqui depois de falar sobre isso, porque aí sim nós precisamos entrar na análise de culpa para começar a pensar em como começar de fato um processo, em como coletar as provas, quais provas utilizar e como cada prova vai provar aí sim a culpa presumida, a culpa objetiva e a desoneração de culpa, que também incumbe a nós, advogados, quando estamos atuando pelo médico. Né? Nas obrigações de meio, o credor, que é o paciente, né, o credor contratual, ele tem que provar que o contrato não foi cumprido, que a obrigação não foi, a obrigação que eles acertaram não foi cumprida. E que aquela obrigação de meio do tratamento entre eles não ocorreu por uma conduta ilícita do médico. Então, por exemplo, o contrato obstétrico. Eu fui lá, assinei o meu contrato. O contrato diz que eu quero um parto normal. O médico diz que vai assistir o meu parto normal. Mas tem uma cláusula no contrato que diz que, se for um caso de urgência e emergência em que a via de nascimento precisa ser uma cesariana, está dentro do contrato que eu assinei, que eu concordei e que o médico colocou lá que, em casos de indicação da OMS, do Ministério da Saúde, dos protocolos hospitalares, tiver uma situação que leve para cesariana, que seja uma indicação de cesariana, a cesariana vai ser feita. Então, eu vou para o meu parto normal, eu acabo fazendo uma cesariana. Tá tudo certo dentro do contrato. Lá existia a possibilidade da cesariana. Mas eu descobri que, na verdade, a indicação da cesariana que o médico me mostrou não é uma indicação real de cesariana. Por exemplo, ele disse para mim que que o meu bebê vai ter que nascer por cesariana porque ele está com uma circular de cordão, né, com cordão em volta do pescoço. E a verdade é que isso não é verdade. A circular de cordão não impede, nem nunca impediu, nem nunca vai impedir o nascimento por via vaginal. Então, eu descobri que, apesar de, no contrato, ter a possibilidade de eu entrar para um parto normal e sair com uma cesariana, o ato do médico foi ilícito. Ele me enganou para me levar para uma cesariana. Então, apesar dele não ter a obrigação de resultado, né, ele não pode garantir que eu vá ter um parto normal, ele não pode agir de outra maneira
fora do que a gente ajustou contratualmente, me enganando, né? Trazendo uma justificação inexistente para aquela conduta. E aí, quem tem que provar isso? Sou eu. Eu tenho que provar que ele foi imprudente, imperito, negligente. E no caso de tendo o contrato, eu preciso comprovar que houve um ato ilícito, ou seja, um descumprimento contratual. Quando a gente fala da obrigação de resultado, basta comprovar que não houve o resultado esperado, né? Porque lá no contrato está dizendo que o resultado que vai ser entregue é X. É aquele meme. O médico não pode prometer muito e entregar pouco. Se ele prometeu muito, ele tem que entregar muito. Então, basta que eu mostre: olha, ele me disse que entregaria o meu peito lá no queixo. E o meu peito ainda está no umbigo. Então, basta isso para comprovar. E aí, caberá ao médico, a defesa do médico, comprovar que, embora ele tenha feito todas as técnicas e muitas vezes comprovar que até a pessoa saiu da cirurgia com o resultado esperado, alguma coisa no organismo dela fez com que aquele resultado imprevisível, tá? Tem que ser imprevisível, né? O caso fortuito ou força maior, fez com que aquele resultado não se mantivesse, para ele se exonerar dessa obrigação de resultado por um fato realmente fortuito, que ele não tinha como controlar. Isso também é um ponto extremamente importante para vocês verem, mais uma vez, como conhecer desde o início, conhecer a origem é extremamente importante, porque olha onde a gente chega. Na forma como a gente tem que provar ou se exonerar da culpa, dependendo de que lado a gente está atuando. E nós sabemos que não existe condenação sem prova, né? A gente, o que concretiza a lide, o que possibilita o processo, né, propriamente dito, que é a pretensão resistida entre as partes, o que permite que haja um conflito resolvido é a prova. E a forma como a gente se prova, ela não pode ser nem aquém, nem além. A gente precisa provar as nossas alegações. A gente não precisa botar coisa desnecessária, muitas vezes é até pior, polui o processo, pode trazer transtornos, dependendo da ausência de limite no que vai ser anexado ali, até porque a gente está falando de uma relação paciente-médico protegida pelo sigilo profissional, pelo sigilo do paciente, então, dos dados sensíveis, etc. Então, a gente não pode anexar qualquer coisa, mesmo achando que tá, não, eu prefiro pecar pelo excesso. Não é bem assim como a gente não pode pecar pela falta. E entender todo esse caminho da relação paciente-médico, da obrigação entre os dois, da forma como foi ajustado, da modalidade contratual que foi adotada, é extremamente importante para a gente chegar nessa parte que é a mais importante de todas, que é a produção probatória das alegações do nosso cliente, seja para conseguir uma condenação, seja para conseguir uma absolvição quando a gente está pelo outro lado. Bom, por hoje é isso. A gente levou 1h30, o máximo do limite que eu tinha combinado com vocês lá no grupo. Ficou ótimo. Acho que a gente conseguiu uma aula bem linear, né? Eu não tenho e nem me comprometeria a fazer aulas muito rápidas. Não é o meu intuito aqui dar uma pincelada. Eu quero realmente que vocês compreendam a parte teórica com a visualização, a aplicabilidade na vida real, porque a teoria, eu sei que está todo mundo cansado de comprar curso, cansado de comprar livro, cansado de pesquisar no ChatGPT, no Google, e como colocar isso tudo em prática, né? Então, esse foi o meu intuito com essas aulas, para poder auxiliar e aumentar mesmo o número de profissionais, bons profissionais no direito médico, que sintam segurança para conseguirem estudar, depois atuar no direito odontológico, em tantas vertentes que tem no direito à saúde. Tem espaço para todo mundo. E os maiores prejudicados são os próprios advogados, como a gente disse, na formação de uma jurisprudência negativa que vai limitando o nosso trabalho, o nosso nome, né, que muitas vezes vem descredibilizado, que fala como se o advogado
vem com uma desconfiança da competência do advogado por uma atuação muitas vezes não só inexperiente, mas por falta de conhecimento mesmo, né, de aplicação teórica ali, de link entre as próprias teorias e, claro, ao nosso cliente, né? Ninguém gosta de perder um processo. E a questão não é só perder. A gente não gosta de acreditar que teria chance de vitória e depois ter um resultado negativo. E não é que não possa acontecer, mas a gente saber que ali tem alguma coisa errada e a gente não conseguir provar por não saber de onde tirar é muito frustrante. E descredibiliza a gente, acaba com a nossa autoestima, a gente se sente mais inseguro. Então, eu quero mesmo, né, participar dessa formação de profissionais extremamente competentes, que raciocinem por si mesmos, que consigam ter autonomia, independência, segurança e autoestima para falarem: não, eu consigo pegar porque eu consigo raciocinar dentro do que me foi apresentado, do caso das provas que eu tenho. Seja para acrescentar coisa, para tirar coisa, e conseguir fazer esse crivo sozinho, que é o patamar em que todo profissional, né, em qualquer profissão, deve e pretende, quer chegar. Então, contem comigo sempre, né? Eu vou colocar lá no YouTube, depois lá tem espaço para comentário, mas eu estou sempre disponível também para quem quiser entrar em contato. Não sei se vocês estão aí ou se está só a fotinho. Se vocês estiverem aí e quiserem aparecer para tirar uma foto, colocar uma foto do Instagram, para mim é sempre muito bom, para que a gente expanda esse canal também a outras pessoas, né? Eu falo para os meus alunos que quando você entra numa área, você tem a impressão de que o mundo inteiro está fazendo essa área, de que, nossa, tem muito advogado, aquela falsa sensação de que já tem muita gente, tem muito espaço. E eu falo que é a mesma lógica de quando a gente compra um carro. Se você comprar um carro da marca X ou da cor X, parece que na rua você passa a ver todos os carros iguais aos seus e todas as cores iguais às cores do seu carro. Então, é uma falsa sensação que a gente tem de que o direito médico está com muita gente, está hiperinflado. Realmente é uma área crescente que tem sido mais procurada, mas tem muito pouca gente e menos ainda gente qualificada. Então, assim, você está começando hoje, a partir desse vídeo, acredite, em um mês você pode estar muito à frente de muita gente que está aí até muito tempo, porque há muitas falhas na técnica e no raciocínio jurídico. Então, estudem, botem a cara também, comecem a se prospectar, vão além do estudo, pesquisem muito a prática, aprofundem o entendimento da formação da opinião dos juízes e dos conselhos. Lá no site dos conselhos tem parecer com fundamentação que os médicos tiram dúvidas, vocês podem enviar e-mail para lá para tirar dúvida, que eles respondem também. É um bom canal de comunicação. Podem falar comigo. Eu já estou botando a Érica à disposição sobre o direito odontológico. Sigam ela no Instagram também. Eu vou botar depois o arroba dela lá na descrição, no YouTube. Tirem dúvidas, gente. Ter dúvida não é problema, nem um pouco. Sabe? Busquem profissionais que vocês confiem também para auxiliar. Não, não precisa ser eu também. Tem outros profissionais super disponíveis, que são ótimos professores, são ótimos profissionais. Mas busquem, porque podem acreditar. Não existe um abismo ainda no direito médico entre os profissionais que estão aí. Existe um abismo de conhecimento, mas entre um profissional e outro não tem nada a ver, mesmo, mesmo. As pessoas ainda estão começando a se formar, a gente está no mesmo patamar. Então, não desanimem, não achem que tem muita gente, que falta muita coisa. Metam a cara mesmo, nunca sem estudar. Alguém tem alguma dúvida, algum acréscimo para fazer? Alguma observação, alguma fala? Podem ficar à vontade. Parabéns, Jéssica. Obrigada, Flá. Ótima aula. Você conseguiu chegar no início? Não, do início não, que eu estou aqui de férias com as crianças, mas consegui pegar bastante coisa. Ai, Parabéns. que bom, é porque eu fui autorizando por trás de uma janelinha, eu nem vi, nem conseguia ver. Eu vi que tinha gente caindo, gente voltando. Mas que bom que você participou. Obrigada pelo Mas vou, prestígio, né? vou Que você está assistir viajando. depois. Oi? Vou assistir, quero assistir toda desde o começo, depois. Vai ficar gravado lá. Depois eu vou Tá joia. disponibilizar e aí vocês assistam. Se tiver dúvida, deixa lá no canal do YouTube também, que vai ter espaço para dúvida.
Obrigada pela Combinado. presença mais uma vez. A nossa próxima aula, eu divulguei o calendário no destaque no Instagram, mas é no dia 17. Nós vamos falar sobre a culpa mesmo, né? Como é analisado. Eu vou trazer entendimentos para a gente analisar sobre isso, porque aí a gente precisa realmente ver qual é o raciocínio jurídico dos tribunais, porque aí é mais em relação à decisão mesmo judicial. A próxima aula é no dia 17 de dezembro, culpa médica, já vai ser ao vivo transmitido simultaneamente pelo YouTube. Mas estejam prontas, apesar do horário, quem puder vir, estejam prontas para aparecer aqui no vídeo, que eu sempre acho a interação pelo vídeo melhor. Mas vai dar para ver pelo YouTube também direto, aí não, a pergunta é só por escrito. Eu vou encerrar aqui, vou tirar uma foto, esqueci.